Opa, aí, investidor. Hoje vamos para mais uma análise do Bitcoin. Ele que segue na mesma faixa que a gente compartilhou a análise há 2 dias atrás, né? Mas acredito ter algo bastante interessante para a gente conversar aqui, algo que a gente não discutiu no último vídeo. Hoje eu tenho 2 tópicos aqui para a gente discutir. O primeiro, o que é que eu estou fazendo com o meu capital agora nessa região, baseando a minha decisão pela análise técnica. E vamos em seguida discutir um pouco sobre exposição de longo prazo, que é nesse ponto que eu vou discutir sobre o que está aí na thumb do vídeo, né? O all-in. Então, bora lá. Bem, a gente sabe que o Bitcoin está brigando novamente aqui pela grande resistência dos $30.000 e não é qualquer resistência, tá? Dentro do range, eu acho que vocês já estão cansados de saber, a gente busca sempre vendas um terço acima do range, em especial nas faixas de captação de liquidez, quando a gente apresenta altos volumes nessas faixas, quando o price action não é tão interessante nessa região, como é o caso agora. O quão bullish foi esse grande volume, esse price action aqui no suporte dos $25.000, é bearish esse price action bem parecido até que ocorreu aqui na casa dos $30.000, tá? A gente basicamente está um terço acima do range e vê indício de distribuição acontecendo. Porém, todas as vezes que acontece algo do tipo, por exemplo, esse volumão aqui, a gente vai segurar? Toda vez que apresenta esse grande volumão aqui no topo, a gente vai segurar? Na maioria das vezes, sim. Mas, assim como as próprias leis, né, também existem as exceções. Então, regra geral, quando a gente tem um volume muito forte no suporte, na maioria esmagadora das vezes, estamos diante de uma acumulação. Seja ela local, ou seja uma acumulação global que termina rompendo o topo anterior do diário, a gente segue alta. Mesma coisa na resistência, quando tem uma grande volume na resistência, na maioria das vezes estamos diante de uma distribuição, nem que seja local. A gente pode trazer um exemplo aqui que eu nem tinha preparado para a gente trazer hoje, mas aqui atrás, aqui no pump da China, basicamente tem o preço vindo no nível de resistência horizontal, deixando o maior volume lá em cima, como a gente discutiu. Altos volumes na resistência tendem a ser a distribuição. Tá? Então, eu vejo a gente numa grande resistência, tá? Não é qualquer resistência. No último vídeo até foi capa, né? Do vídeo 30K é o novo 10K. Basicamente, lá atrás, quem viveu essa época sabe, a gente teve muita dificuldade para romper a casa dos $10.000 do Bitcoin. Foi difícil. E não está sendo diferente dessa vez nos $30.000. Então, a gente começa a ver indícios de distribuição nessa região e me faz tomar a decisão de distribuir um pouco também, tá? Se eu encaro uma possível distribuição ocorrendo na região, eu vou querer estar distribuindo também. Mas a maior parte que eu tenho acumulado de Bitcoin vai seguir em Bitcoin, tá? Não vou realizar agora, não comprei esse Bitcoin para vender tão barato, tá? Basicamente o que eu estou fazendo aqui é realização de parcial e sigo com um capital em relação a uma porcentagem relativamente alto exposto ainda no Bitcoin, tá? Lembrando sempre a vocês que num prazo maior estou extremamente bullish, mas encaro esse nível de resistência dos 30 como um grande nível de resistência e possivelmente a gente está tendo uma distribuição. Eu não cheguei a comentar com vocês, salvo engano, na última análise aqui, sobre o grande volume que foi apresentado aqui nas corretoras nesse topo dos $30.000. A gente mencionou que era grande, mas no dia seguinte eu vi que realmente era muito grande, tá? Olha isso aqui. Eu estou no tempo gráfico do 4 horas, eu vou traçar aqui uma linha horizontal e a gente consegue ver que... Eu gosto sempre de traçar uma linha horizontal nos volumes para a gente ficar mais fácil a comparação com o passado. E a gente basicamente, eu estou agora analisando o Bitcoin pela Bybit e a gente observa que a gente teve o maior volume do ano na resistência. Muita negociação na resistência. Muito provavelmente o ativo trocando de mão nessa região, tá? Então é uma faixa perigosa para a gente apresentar muito volume e esse price action aí. Então, assim como lá atrás, esse enorme volume aqui terminou sendo bullish para o Bitcoin, né, com um preço extremamente esticado, apresentando o maior volume da história, esse volume aqui agora, na minha visão, tem grande chance de ser um topo. Vai ser um topo e vamos segurar nessa região? Olha, como eu disse, não sabemos. A maior probabilidade é que sim, rejeite, mas a gente pode simplesmente sair cantando pneu e seguir subindo. Hoje eu trouxe até um exemplo lá dentro para o pessoal do escritório da VeloTrade, em 2 movimentos que a gente teve aqui atrás, em especial na Binance Futures, aqui no Bitcoin. 2 movimentos um pouco parecidos, que a gente foi um terço acima do range. Temos esse range aqui horizontal e temos esse aqui atrás também.
A gente foi um terço acima do range, deixou altos volumes acima, aqui também. Nossa, sombra, bastante sombra, né? Em volume mal posicionado. E mesmo assim a gente seguiu subindo. Essas são as únicas duas vezes que eu lembro que o Bitcoin deixou um enorme volume acima e rompeu para cima. Na maioria esmagadora das vezes, quando a gente tem um enorme volume, a gente termina segurando nesses níveis e indo para o outro lado, tá? Então, claro, tem todo um contexto ali para se analisar. Então, analisando o contexto de agora, esse grande volume me faz acreditar que sim, estamos diante de uma possível distribuição ocorrendo e estou realizando parcial. Porém, é uma parcial pequena, tá? Basicamente tentando aumentar a quantidade de bitcoins. E já fico de olho para realizar esse... É meio que um short, nesse hedge que estou abrindo da minha operação. Fico atento para realizar aqui nos níveis mais abaixo. Deixa eu desenhar aqui na outra corretora, aqui na Bybit. Eu vou basicamente ficar atento para realizar aqui mais abaixo, por volta dos... entre os 26 até os 24.900, que é ali o nível do stop loss antes, no fundo desse range horizontal, suporte horizontal, certo? Então, aqui abaixo, eu vou ficar de olho para, realizar esse short, e 2, quem sabe se o gatilho foi muito grande nessa região dos 25, 26, se a gente for lá, talvez aumentar a exposição. Mas, entrando no ponto de aumentar a exposição, eu comentei, né, que iria falar sobre exposição de longo prazo, e por longo prazo ainda sigo bastante exposto, porém realizei parcial aí agora, mas eu penso sim, como está escrito na thumb do vídeo, em dar all-in no Bitcoin. Dar all-in no Bitcoin. Porém, na minha visão, agora não é um bom momento para a gente fazer isso, né? O preço está extremamente esticado diante de uma grande resistência com sinais de distribuição. Talvez tenha algum de vocês que já esteja all-in no Bitcoin. Quanto maior for o seu capital, é mais difícil, entre aspas, tomar uma decisão dessa. Mas é algo que eu estou disposto a fazer se a gente resolver fazer uma retração completa desse movimento. E, claro, deixar bons gatilhos em níveis de retrações mais profundas. Vamos lá? Olha, não sabemos, tá? Tem muito caminho até lá. Inclusive, a tendência está de alta em quase todos os tempos gráficos. Então, eu não vou discutir esse nível aí embaixo agora, tá? Deixa as águas rolares que a gente começa a discutir sobre esses níveis. Mas a ideia principal desse vídeo é trazer essa minha visão para vocês que o melhor dos mundos é uma realização parcial, claro, dependendo da forma de operar de cada um tem a sua estratégia, mas a minha estratégia é realização de parcial nesse ponto e tentar acumular mais abaixo, beleza? Sobre o Bitcoin é isso, talvez vocês queiram envolver notícia aí, mas eu basicamente vou seguir os gráficos, tá? Geralmente, quando o mercado está formando o topo, as notícias são os bullish, né? Não tô afirmando que isso é um topo, mas até mencionamos aí a possibilidade de a gente seguir subindo, né? Quando a gente fez a comparação ali com o passado, aquelas duas vezes que a gente, apesar do price action muito parecido com esse, a gente terminou rompendo para cima. Voltando a mencionar das notícias, né? Muitas das vezes quando a gente tem notícias e apresentamos grandes volumes de price actions como esse, a gente termina formando o topo. E quando a notícia é muito bearish, geralmente a gente termina formando o fundo, né? Então, eu não quero abordar notícias aí, basicamente, eu vou seguir analisando o gráfico, que é o que eu sempre fiz. Antes da gente finalizar, eu quero dar uma checada aqui no sentimento, que, sinceramente, para mim não tá tão claro, tá? Eu tenho dois indicadores que uso para tomada de decisão, que é basicamente o Long Short Ratio e o CVD. Claro, tem os demais, mas esses para mim são os melhores. E aqui eu vejo um apontando para o lado, o outro apontando para o outro. Eu tenho dois CVDs que acompanham, o agregado e o isolado da Bybit. O isolado da Bybit está rompendo o topo, enquanto o preço não, isso é bearish. Porém, o agregado está perdendo o fundo, enquanto o preço não, isso é bullish. O fundo está negativo, isso é bullish. O ratio está abaixo de um componente subindo. Isso é bullish, o volume está bastante relevante aqui acima, isso é bearish. Então, eu tenho pontos positivos e pontos negativos. Quando está a parte da minha estratégia falando que vai subir e outra falando que vai cair, olha, eu me retiro e deixo o preço seguir, tá? Eu acho que é um que eu estou fazendo aqui basicamente. E enquanto o Bitcoin está aí nessa faixa, uma das minhas estratégias está sendo olhar muito para short nas altcoins. Tem bastante altcoin interessante para short, até porque a dominância está bastante forte. E mesmo com o Bitcoin subindo, a gente está vendo diversas altcoins perdendo fundo.
Então eu vejo diversas oportunidades para estar shortando as altas, beleza? Então estou em 2 shorts nesse momento, já realizei parcial de um e o outro está a caminho do alvo e basicamente estou aguardando aí mais oportunidades para estar shortando, beleza? Se for para shortar o Bitcoin, só se ele fazer uma retração mais completa desse movimento, ali por volta de 0,68, na casa dos 29.500, talvez a gente pense numa venda dependendo do price action e do sentimento da região, beleza? Por enquanto, aqui embaixo não rola muito, até porque, querendo ou não, se a gente entrasse Fibonacci dessa onda impulsiva, a gente travou aqui do 0,68 e estamos no nível de suporte dos topos anteriores, não é isso? Então, traders, investidores, essa é a minha visão do Bitcoin por enquanto. Antes da gente finalizar, esqueci de compartilhar aqui com vocês o order book da Binance Futures. A gente consegue ver bastante ordens aqui nesse nível de retração se acumulando, tá? Tá cada vez mais aumentando, cada vez mais ficando amarelinho aqui, aparecendo mais ordens ali na casa dos 29.300, 29.200, 400. Toda essa casa aqui de retração nessa pernada tem bastante ordens acima. Bora ver se realmente essas ordens vão ser executadas, se a gente for lá e vai estar ocorrendo uma distribuição, tá? O melhor dos mundos, a gente termina rompendo para cima e quem sabe inicia uma bull run. Mas vamos lá, eu acredito que para o Bitcoin já se iniciou, mas aí isso é relativo, vai depender da visão de cada um. Então por hoje é isso, agradeço por assistir até aqui. Se é a sua primeira vez no canal, não se esquece de se inscrever e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.